Depressão tem sido um dos diagnósticos mais frequentes nos consultórios, e não apenas do psiquiatra. Mas será que você está realmente deprimida? Será que isso que você está relatando não pode ser sinal de outra coisa? Hoje vamos te apresentar uma lista com 10 itens para você ficar atenta e assim ajudar o seu médico a te diagnosticar corretamente. Eu sou Carla Nascimento e você está no A Posteriori. Depressão é um quadro psiquiátrico, é uma classificação psiquiátrica que tem várias subcategorias. Uma delas é o transtorno depressivo maior, que é o que a gente chama comumente de depressão, mas existem outras. Mas nós vamos nos ater aqui a isso, né, a essa categoria. Então eu vou chamar daqui para frente só de depressão. Então ela é uma condição de saúde mental que o diagnóstico é feito basicamente pelo relato clínico. E aí que está a grande questão. Porque se é um relato que eu faço para o médico, será que na hora que eu estou relatando adequadamente? Será que aquilo que eu estou colocando ênfase é o que deve ser feito mesmo? Outra questão, o médico ele tem muito pouco tempo para te diagnosticar, né? Às vezes são consultas muito rápidas, não apenas no SUS, mas também em consultas particulares. Às vezes elas são tão rápidas que não dá tempo do médico estabelecer um diagnóstico diferencial. O que é um diagnóstico diferencial? Eu vou comparar aqueles sintomas que eu estou escutando a paciente me relatar com outras coisas, com outras possibilidades. Eu preciso fazer uma investigação mais apurada daquilo para saber se é depressão mesmo ou não, ou é outra coisa. Então existe uma série de coisas que você mesma vai começar a fazer. Por quê? Né? Ainda não existem exames que detectam, igual tem exame de sangue, né, que a gente vai lá e faz. Então o exame de sangue diz assim, está com uma infecção. Tá lá, aparece no exame. Então, assim, infecção, eu tenho ou eu não tenho? Né? Faço o exame de gravidez, ou eu tô grávida ou eu não tô grávida. Depressão não tem um exame que a gente faça. Então, o sujeito, né, a pessoa vai relatando para o médico aquilo que ele está sentindo. Então, né, de novo, me repetindo, é fundamental que sim, você saiba relatar. Claro que o médico ele tem uma série de critérios que ele vai te encaixar de alguma forma, não. Mas são critérios que, dependendo do momento da sua vida, qualquer pessoa, dependendo do momento da vida da pessoa, de qualquer pessoa, você, eu e tal, a gente pode se encaixar em vários desses critérios. Então, vamos lá. O que a gente precisa de ter? Vou te contando o que está lá no DSM. DSM é o Manual de Diagnósticos de Saúde Mental. Então lá tem vários critérios que você precisa encaixar. Inclusive tem que ter não sei quanto tempo, né, nessa situação, várias vezes por dia, não sei quanto tempo. Então o médico vai te ouvindo contar e na cabeça dele está fazendo esse cálculo. Está encaixando aqui, não está encaixando ali? Então, olha, são pelo menos 5 critérios. Então, são uma série de critérios, mas a pessoa precisa estar encaixada em um deles. Sendo que um desses sintomas, a pessoa precisa ter necessariamente. Então eu posso encaixar, um é obrigatório, aí depois eu posso me encaixar em outros 4 que são variados, vai variando. Então, o que é um sintoma que é obrigatório? Humor deprimido, eu vou explicar aqui com humor daqui a pouco, mas humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Então, vamos lá, né? Eu tinha interesse, eu gostava de, sei lá, jogar basquete. Agora, jogar basquete não tá tão legal. Eu tinha muita satisfação de, por exemplo, bater papo com os meus amigos. Hoje, essas atividades não estão tão bacaninhas assim. Vou voltar um pouquinho e definir o que é humor, né? Porque se eu falo que humor tem que estar deprimido, mas o que é humor? É assim, tá contando piada? Não é. É outra coisa, né? Então, para a gente definir humor, precisa fazer uma diferenciação. O que é humor, o que é emoção e o que é sentimento. Então, a variável, né? Para eu saber, assim, definir
na minha cabeça, o que é uma coisa, o que é outra, a variável que eu vou pensar é tempo, né? Porque assim, ó, a emoção é uma coisa que vem rápido. Por exemplo, você tá com raiva, alguma coisa aconteceu e te deu raiva. Isso é momentâneo, né? Você ficar com raiva agora, tipo, né? Aqueles exemplos que todo mundo gosta de dar. Tá lá discutindo com sei lá quem, com o filho, brigando com o filho e tal, nervosa, daí a pouco alguém baixa a porta. Então você vai lá e abre a porta, né? E é uma pessoa que você gosta, que você não quer participar, né, das suas agruras domésticas, você vai atender a porta e fala assim: oi querida, tudo bem? Só que você estava nervosa 2 segundos atrás. Então, a raiva, né, são coisas, essas emoções, elas são muito fluidas, elas são muito rápidas. Eu estou agora, daqui a pouco não estou mais. Alegria, tristeza, raiva, decepção, tudo isso é exemplo de emoção. Então pensa assim, ó, a minha variável é tempo. Se passou rápido, é uma emoção. O humor já é uma coisa um pouco mais duradoura no tempo. Ele é considerado nosso estado de ânimo, né? Aquele estado de ânimo que a gente fica com ele durante um tempo. Você acorda aborrecida. Esse estado de ânimo vai durar um tempinho. Pode não durar o dia inteiro, mas ele vai durar algum tempo. Então, esse é o meu humor. Quando a gente está falando em humor deprimido, a gente está dizendo que esse sujeito está com um estado de ânimo mais rebaixado, né? Ele está mais entristecido. Entristecido é uma palavra ruim, porque quem está de luto também está triste, né? Quem perdeu alguma coisa significativa também está triste, mas o humor dele não dá para considerar deprimido, né? Então, assim, a palavra triste ela é complexa por isso, porque ela nos engana. Então, o humor é uma coisa mais longuinha no tempo, ele dura mais tempo. Inclusive, a ciclagem desse humor, ciclagem é o quê? Eu estou eufórica, então isso dura um tempo, aí daqui a pouco eu estou deprimida, né? Tô com o humor rebaixado, estou entristecida, estou sem ânimo, estou sem disposição, sem energia. Tudo isso faz parte do humor, né? Então, um momento, essa semana, eu estou super eufórica, super me achando o máximo. Na semana seguinte, não estou conseguindo nem pensar direito, nem fazer uma atividade, estou me arrastando pela casa. Então, essa ciclagem mais rápida, ela inclusive, ela é fator de diagnóstico diferencial. O que é diferencial? É isso, né? Eu falei lá atrás, não sei se eu expliquei direito, eu vou explicar um pouco mais. Diagnóstico diferencial é assim: eu tenho uma série de sintomas que encaixam em um monte de possibilidade de doenças, possibilidade de transtornos. Eu tenho nenhuma desses critérios, ele sozinho, ele significa nada. O conjunto deles significa alguma coisa. Então, eu tenho humor rebaixado, humor deprimido. Humor deprimido pode ser depressão e pode ser uma série de outras coisas. Então, diferencial é justamente por isso, né? Como a própria palavra sugere, que faz diferença entre uma coisa e outra. Quando lá no começo do vídeo eu disse assim: 10 itens para você ficar atenta, para você ajudar o seu médico a te diagnosticar corretamente, é disso que eu estou falando, de um diagnóstico diferencial. Por quê? Para diferenciar o que você está sentindo, do que você está relatando, com o que é. Porque, olha, você pode estar daqui a pouco a gente fala disso, mas você pode estar com um quadro de hipotiroidismo, que está te deixando sem energia. Você pode estar com anemia, que pode estar te deixando sem energia. Então, às vezes, você está se arrastando pela casa, não porque você está deprimida, mas você está com falta de vitamina B12, você está com falta de ferro, você está com o hipotiroidismo. E então, esse diagnóstico diferencial, ele precisa ser feito. O que acontece muitas vezes, você vai numa consulta médica, isso é mais comum no SUS, mas também é bastante frequente em qualquer consultório particular, a não ser daquele sujeito que já te acompanha mais tempo, né? Que é raro hoje em dia. Quem tem médico de família hoje em dia, né? É muito raro. Então você vai no SUS, você começa a relatar uma série de
de sintomas, e o médico, ele não está com o seu exame ali na frente, ele ao invés de te pedir, né, porque o correto seria isso, tá, você está me relatando um monte de coisa, vamos fazer o seguinte, vou te dar aqui uma bateria de exames para você fazer, você vai fazer esse exame e trazer para mim. Ao invés de fazer isso, ele te dá um antidepressivo primeiro e te pede exame depois, se é que te pede, porque às vezes tem médico que nem te pede exame. Então, uma coisa que é sua saúde, né? Passou o tempo, já foi, não é mais. Passou o tempo em que o médico era o soberano e o dono do saber. Hoje, a gente precisa de tomar as rédeas da nossa vida na nossa mão, inclusive da nossa saúde. Então, o médico já não é mais, né? A gente já não tem essa relação com o médico, não pode ter, não deve ter, não devia ter tido nunca, mas os tempos são outros, né? Ter essa relação com o médico, por quê? Porque se ele não faz, eu preciso fazer, porque é a minha saúde. Então, imagina, eu tô com hipotireoidismo, ao invés de eu saber que eu tô com hipotireoidismo e tratar o hipo com um hormônio tireoidiano, eu vou sair dali com um antidepressivo. Vai me resolver? Não vai. Eu tô com anemia. Ao invés de eu sair com uma prescrição de suplementação de ferro, eu vou sair com um remédio antidepressivo. Entende a importância? Culpa do médico? Não, culpa do sistema como um todo. Mas aqui, né, ao invés de a gente ficar brigando e achando quem é o culpado, a gente assume o controle da nossa vida e auxilia nisso. Você não acha? Então, humor, né? Voltando à história, fechando parênteses, voltando na história do humor. Então, a própria variação do humor, ela é um mecanismo de eu fazer diagnóstico diferencial. Então, o humor, ele tem 3 estados. Ele tem um estado que normal é uma palavra estranha, porque normal é uma curva, né, estatística em que a maior parte da população se encontra ali. Então, normal é uma coisa complicada. Mas vamos pensar, as pessoas de um modo geral, elas quando não estão com o humor exaltado, nem com o humor rebaixado, elas estão aqui numa linha mais ou menos, né? Essa linha, essa coisa chama eutimia. Eu estou com o meu humor normal, eu não estou, né? Imagina que é uma linha aqui que 50% é para cima e 50% é para baixo, tá? Então eu estou bem no meio, então eu estou, né, mais ou menos no meio, então eu estou ali, eu estou eutímica. Se eu subir, se meu humor elevar, eu estou hipertímica. E é uma coisa que a gente fala assim, o sujeito está em mania. Mania não é uma coisa que o senso comum chama de mania. O cara tem mania de limpeza. A gente usa essa expressão no dia a dia, no popular, mas essa expressão está errada, porque mania é uma hipertimia, né? uma elevação do humor. Então, se o sujeito está mais para cima, ele está hipertímico. Se esse humor está rebaixado, ou seja, ele está lá quase se arrastando para poder fazer as atividades, né? Não apenas triste, ele pode estar triste também, mas ele pode estar sem prazer, ele está anedônico, digamos assim, né? Que é sem prazer pela vida. Então, se esse humor está rebaixado, eu estou hipotímica. Beleza, já vimos o que é emoção, o que é humor. E sentimento, o que é? Sentimento é aquela, né? Assim, aí eu vou comparar sentimento com emoção. Lembra que eu falei que emoção é uma coisa assim, rapidinha? Você tô com raiva agora, daí 10 minutos a raiva passou, o sentimento já é mais constante, ele dura mais no tempo. Então, sentimento, eu preciso, né, para poder entender o que é, eu preciso comparar com a emoção. Então, exemplos de sentimento: amor, apaixonamento, né? Isso dura, né? Amor dura. Amor não é assim, hoje acordei amando alguém, no meio-dia não tá amando mais, né? Normalmente ele dura. Então, esse é o mecanismo para você fazer diferenciação entre emoção, humor e sentimento, ok? Tá, então, o que acontece? Quando você vai pro médico relatar o que você está sentindo, as coisas que você está relatando, uma coisa ele precisa te encaixar. Então tá com humor deprimido, ou então perdeu o prazer nas atividades, mas aí uma coisa ou outra, né? Pode tentar as duas, não é isso, mas uma das duas é obrigatório ter. Então, além disso, eu preciso de encaixar mais 4 coisas, que é o quê? Desânimo,
Mas não é um desânimo assim, nossa, que preguiça de arrumar a cozinha. Não, não é isso. É um desânimo acentuado e generalizado. Uma falta de prazer mesmo pelas coisas, pela vida, a comida perde o sabor, o filme perde a graça, o papo já não é interessante mais. Então eu tenho um desânimo acentuado e generalizado. Por qualquer coisa, né? Redução ou aumento do apetite. Por quê que redução ou aumento? Fica parecendo que é paradoxal, não é isso? Mas é assim, na maior parte das vezes, 15% das pessoas tem aumento do apetite, 85% tem redução. Alteração do sono, ou hipersonia ou insônia, né? Quase todos os dias. Então, hipersonia ou insônia, aí inverte, né? A maior parte das pessoas, 85% tem insônia, 15% tem hipersonia. Outro sintoma, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. E aí entra uma questão muito importante, que é o burnout. O burnout já é uma doença classificada, já é uma doença ocupacional classificada. Ele é uma fadiga pelo trabalho, uma fadiga significativa. Então, e aí mora a mesma questão. Se a pessoa pode estar num sintoma de burnout e não estar deprimida. Então, ela vai ter os mesmos sintomas muito parecidos, que é o desânimo, que é o cansaço, que é a insônia ou a hipersonia, e ela vai estar num outro quadro, né, que não é depressão. Baixa autoestima. Quem nunca teve um episódio de baixa autoestima? Essa é outra questão também. Então, tá vendo que você tem que encaixar assim vários critérios, e esses critérios eles podem ser os mesmos para outras coisas? Outro, agitação psicomotora ou retardo psicomotor. Agitação é quando o sujeito não consegue, psicomotor do movimento mesmo. Então o sujeito não consegue ficar parado, está sempre agitado. Você vê que o sujeito, a gente diz na gíria que a criatura está pilhada, né? Isso é agitação psicomotora. Ou então ela está lentificada, ela vai fazer alguma coisa e parece assim que a criatura está em câmera lenta. Também tem um percentual de pessoas que ficam mais agitadas e pessoas que ficam, né, com retardo psicomotor. Outro sintoma muito importante, ideação suicida ou pensamento constante sobre a morte. De novo, né, é uma coisa comum na depressão, mas é comum também em outros quadros. Então precisa de ficar atento para essas coisas também. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias. Sabe aquela dificuldade que a gente tem de escolher entre você quer sorvete de nozes ou sorvete de morangos? Você nem sabe se quer sorvete, né? Então, essa capacidade diminuída de pensar, a dificuldade de concentração, de novo, estou me repetindo, mas é importante me repetir. Tudo isso pode dar uma série de quadros. Entende por que é importante você mesmo ir se identificando? Porque pode não ser uma depressão, mas pode também ser. Ok? E aí, né, voltando a me repetir mais uma vez, tudo isso pode estar num monte de quadro. Um monte de quadro mesmo. Você pode estar com, como eu já disse, no hipotiroidismo, numa falta de vitamina B12, numa privação de ferro. Se o médico ele não está com todos os seus exames em mãos, como é que ele vai saber isso? É importante que você mesmo esteja atenta para que isso não aconteça. Então vamos para o nosso checklist, a nossa lista de coisas do que você precisa de estar atenta antes mesmo da consulta. Uma série de coisas também para você fazer, porque tem umas coisas que impactam na vida da gente. Vamos lá, vamos começar, né, da primeira coisa. Analise a sua rotina. Observe se você está sobrecarregada nas atividades. Como eu disse lá atrás, burnout pode parecer uma depressão. Então, eu estou sobrecarregada, estou cansada, como é que eu vou saber se eu descanso 2, 3, 4 dias, se eu consigo organizar umas férias, se eu consigo tirar, né, dias que eu tenho na casa de banco de horas, alguma coisa assim? Se eu descanso, consigo efetivamente descansar. Não é ir para casa,
Porque ir para casa não é o mesmo que descansar. Você pode estar em casa e não estar descansando. Porque tem criança, porque tem marido, porque tem irmão, porque tem a mãe, porque tem o pai. Tem toda uma rotina. Se você não mora sozinha ou sozinho e pode pensar assim, nossa, hoje eu não estou a fim de fazer nada. Hoje eu vou deitar e vou assistir série que eu não preciso nem pensar. Ou não vou nem assistir série, eu vou dormir. E eu vou descansar esse final de semana. Não é descansar meia hora, um dia, não é meio dia, não. É realmente descansar um pouco mais. Porque se você está estafado, não vai ser um dia que vai te dar descanso, não. Precisa de um pouco mais do que isso. Se você desconfiar que é isso, tem que dizer para o médico, olha, eu estou estafada, eu acho que eu estou com burnout por causa disso. E aí o médico vai te ajudar a pensar, e ele pode te dar um atestado, isso está lá, burnout está listado lá no quadro de doenças, é passível sim de atestado médico. O médico pode te dar aí 15 dias para você ficar afastado, pode te dar mais? Pode, mas aí você vai para o INSS, é outra história, é complicado. 15 dias é um tempo para você perceber, nossa, realmente eu precisava desse tempo. Não, preciso de mais, preciso tirar férias. Organiza com o chefe, né? Porque a pessoa estafada, ela também não é produtiva, ela não consegue entregar, né? Ela não consegue produzir. Então não adianta, às vezes dá para organizar lá com o chefe, olha, de fato eu estou estafado, o médico me deu aqui 15 dias, mas isso não é suficiente para mim, tal, posso tirar férias? Aí você junta a licença, né? Ideal, né? Olha é o mundo ideal. Junta a licença com as férias e aí descansa mais. Outra coisa, como é que está a sua rotina de sono? Porque, a gente vive num tempo, já tem muito tempo que a gente vive nesse tempo, que é do excesso de estímulos, excesso de iluminação, excesso de tela, excesso de... Todo mundo tem falado muito nisso. Sim, todo mundo tem falado porque é uma coisa importante. E aí é preciso que você se atente para essa coisa que é muito importante. Se você dormir menos do que as horas que você precisa para descansar, você certamente ficará com déficit de sono. Déficit de sono dá déficit de atenção, dá falta de concentração, pode te dar desânimo, você fica letárgico, né? Assim, parecendo que você está com retardo psicomotor, né? Você fica mais lentificada. Ou tem gente que fica muito agitada, que fica com ansiedade no talo. Então, falta de sono, né, assim, privação de sono também é complicado. Então, você precisa de observar isso. Eu estou dormindo adequadamente? Dormindo adequadamente é o quê? Não é só... preciso de pelo menos 8 horas de sono, né, assim, a maior parte das pessoas, né, vamos falar aí da população de modo geral. A gente precisa de pelo menos 8 horas de sono, mas não é só isso, porque eu posso estar na cama 8 horas e não dormir 8 horas. Eu posso estar na cama e acordar no dia seguinte muito cansada, porque a qualidade do sono também é importante. Tem que ver se não tem uma apneia do sono, ver se o travesseiro tá ok, não ter muito estímulo no quarto para dormir, fazer de fato uma higiene do sono. Outra coisa que falta de sono acarreta, já falei da falta de concentração, mas também de baixa autoestima. Por quê? Porque você está tão desenergizado que você começa a achar que aquele problema você está com, né, começa a afetar a sua autoestima. Dificuldade de autoavaliação, né? Porque a autoestima precisa de uma boa autoavaliação. Se eu estou com dificuldade para me autoavaliar, a minha autoestima pode ficar comprometida. Terceiro item para você olhar atentamente: atividade física. Olha, eu sei que todo mundo está batendo nas mesmas teclas, mas todo mundo está batendo nas mesmas teclas porque de fato é muito importante. A falta de exercício físico não te dá só problema de estética, né? Obesidade, flacidez, etc. Não é só isso. Ela te dá também uma série de problemas que você pode não perceber, você pode não ter ideia, que é uma inflamação corporal. Uma inflamação é uma reação normal que o corpo tem, que é normal mesmo, né? Todo mundo tem uma inflamação que pode ser boa. Por exemplo, quando você faz exercício físico, te dá uma inflamação no músculo, só que essa inflamação é boa. Esse músculo vai se recompor mais e vai ficar mais forte. Então não é dessa que a gente está falando. A gente está falando de uma inflamação que ela é danosa, que ela estraga ela deteriora suas células com mais facilidade.
Então, essa falta de exercício físico, ela te acarreta uma inflamação que vai te gerar um cansaço, que vai te gerar uma falta de energia, uma falta de libido e inclusive, não é só falta de energia no corpo, não. A sua mente também fica muito cansada. Então, o exercício físico é bom para muitas coisas. Para você dormir adequadamente, para você comer adequadamente, né? Porque aí vem a quarta coisa, que é o quê? O quê? A alimentação. Não podia faltar. Claro que não podia. Porque se eu me entupo de... como é que chama aquele trem? De ultraprocessados... se eu me entupo de gordura, se eu me entupo de açúcar, eu vou ficar toda inflamada, eu não vou ter nutrientes suficientes. Eu tenho caloria, mas eu não tenho nutriente. Entende que é diferente? A caloria, inclusive desses alimentos, ela dissolve rápido, ou então ela é depositada rápido, mas ela vai te dar uma série de deficiências nutricionais que vão te acarretar um monte de coisa. Lembra que eu falei da... falta de ferro, da B12, você não está comendo direito. Então, cara, não vai ter ferro, não vai ter B12, não vai ter um monte de coisa que precisa de ter, certo? Então, aquela frasezinha que está muito em moda hoje, ela está valendo, que é o quê? Descasque mais, desembrulhe menos, tá bem por aí. Outra coisa, quinta coisa, dor crônica. Dor crônica, ela debilita o organismo como um todo mesmo. Quem é que consegue ter ânimo na vida? Você está morrendo de dor. Então, dor crônica leva a desesperança, anedonia. Anedonia é falta de prazer com a vida, com as coisas. Baixa autoestima, perturbação do sono, do apetite. Então, não adianta eu tratar todos esses sintomas se eu estou com dor crônica. Aí é legal ir com o médico, tem vários tratamentos bem de ponta, as pesquisas estão avançando muito nessa área. E que pode ser uma coisa que mereça atenção. Pode ser que seja um estado que você não tem muito o que fazer. Pode, tem pessoas que realmente têm que lidar com a dor, mas aí tem outros jeitos de pensar nisso, que precisa ser discutido com o médico. Sexta coisa, examine suas escolhas. Por quê? Você está contente com quem você tem sido? Você está contente com a pessoa que você está se transformando? Porque senão, tudo isso vai estar rebaixado também. Você vai estar com o humor mais rebaixado. Por quê? Porque eu estou triste comigo mesmo, não estou gostando de quem que eu sou. Então, se eu avalio, revejo as minhas escolhas, examino as minhas escolhas e chego à conclusão de que eu não estou gostando de ser quem eu sou, eu preciso de fazer alguma coisa para poder modificar a situação, porque senão eu não vou ter motivação, vou ficar com uma baixa autoestima, vou ter falta de interesse e prazer pela vida, vou ter desesperança, vou ter uma série de coisas que pode ser muito bem confundido com depressão. E aí a linha fica bem tênue mesmo, porque se eu não olho para tudo isso, se eu continuo não gostando da minha vida, eu posso desenvolver sim um quadro de depressão. Tudo isso que eu estou dizendo vai agravando, pode ir agravando e pode sim se transformar numa depressão. Sétima coisa, período de luto. Período de luto, tristeza não é depressão, né? Assim, luto não é depressão. A gente não deve, hoje a gente também está vivendo um tempo, e já tem um tempo também que a gente está vivendo assim, que as dores de viver, elas não estão podendo estar ali. Viver dói muitas vezes. Muitas não, mas muitas vezes dói. A gente tem perdas não significativas, inclusive, que pode nem ser de pessoas, pode não ser a morte de ninguém, pode ser a perda de um emprego, a perda de algo se realmente significativo, o seu animal de estimação que morreu, ou foi embora, ou você se mudou, eu perdi aquele lugar. Perdas, de um modo geral, elas demandam luto. O momento de luto, ele é fundamental para que eu atravesse aquilo. Teve um vídeo aí para trás, eu vou retomar um pedacinho pequeno dele, que eu estava falando sobre investimento libidinal. Não usei essa expressão lá não, mas eu falei de investimento afetivo. A gente investe afeto,
nas coisas lá fora e na gente, né? Às vezes simultaneamente, às vezes muito no outro. Apaixonamento, a gente faz muito investimento lá fora. Quando essa relação acaba, a gente de fato fica mais recolhido, porque todo esse meu investimento libidinal volta para mim. E eu tenho que reorganizar isso. Esse é meu período de luto. Então, esses períodos de luto, eles são muito importantes para que a gente se reorganize internamente. E luto, sim, pode simular uma depressão. Eu posso, sim, ficar de cama por causa de luto. Eu posso, sim, ficar como rebaixado por causa do luto. Mas tem um contexto. O contexto é muito importante. Então, se eu vou para o médico e eu estou no momento de luto, e eu estou com todos esses sintomas, eu estou com hipersonia ou insônia, eu estou com a vida tá sem graça, eu não vejo graça em nada, estou com o humor rebaixado porque eu estou triste mesmo, e vou contando uma série de coisas, minha concentração está uma porcaria, eu não tenho vontade de investir em nada, eu vou contando tudo isso para o médico por uma série de razões. Claro que ele vai chegar à conclusão de que eu estou deprimida, óbvio. Eu não contei para ele o contexto, eu não disse para ele que eu estou em luto, estou enlutada, né? Então, o médico, né, ele pode entender assim que tem um quadro para ser tratado e não tem, porque luto a gente não trata, luto a gente vive, passa por ele. Luto dá vazio, né? A gente fica mesmo com a sensação de esvaziamento. A oitava coisa, lembre-se que o nosso corpo é muito sábio, ele vai dando sinais pra gente, que a gente precisa de olhar as coisas. Lembra da história do burnout? Vou voltar lá nela. A gente vai ficando estafado, vai ficando fadigado ao longo do tempo, e às vezes a gente não dá bola para isso. Não, só tô cansada, não, é só um cansaço normal, não, daqui a pouco passa, e a gente vai empilhando tarefas, empilhando atividades que vão fazendo com que a gente fique cada vez mais estafada. O nosso corpo começa a dar sinais pra gente: olha, tem um trem aí que não tá bom, precisa de olhar. A gente não olha para ele, a gente continua. A gente pode fazer um pânico pra gente poder parar, a gente pode fazer uma depressão pra gente poder parar, a gente pode ir construindo. Por quê? Porque o nosso corpo vai dizendo pra gente assim: para, dá uma olhada, olha, não tá bom. E se a gente não der bola para isso, a coisa vai se agravando. Então a gente precisa estar muito atenta àquilo que a gente está sentindo, aquilo que está acontecendo no nosso entorno, aquilo que está acontecendo na nossa vida, porque o nosso corpo, sim, ele vai nos dando sinais de que não tem coisas muito bacaninhas acontecendo. Imagina uma casca de cebola, tá? Imagina uma cebola que tem várias camadas. Então o nosso corpo, quando eu estou falando corpo, não é só, não estou tirando a mente daí não, nosso cérebro daí não, nosso cérebro é corpo, né? Nossa mente é corpo, continua tudo sendo corpo. Então o nosso corpo, ele tem uma série de defesas para poder a gente não se esfacelar, digamos assim, para a gente não sofrer um dano irreversível. Ele vai tendo defesas, só que à medida que ele vai tentando se defender e a gente não dá bola, aí ele vai agravando para a gente poder perceber, até que chega um ponto que de fato, né, complicado, ele vai sofrer danos muito mais difíceis de serem reparados, alguns até, né, irreparáveis. Então, eu posso chegar mesmo ao ponto de fazer uma depressão mesmo. E a depressão, ela pode ir de um grau leve, moderado ou grave. Porque também, se eu não der bola para aquilo, se eu não tratar adequadamente aquilo, e tratar tem dois sentidos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso, sim. Nós vamos fazer mais 2 vídeos sobre depressão. O próximo vai falar sobre, fiz tudo isso e cheguei, né, e aí realmente tô deprimida. E agora o que eu faço? Nós vamos falar sobre isso. E depois nós vamos falar, para além da medicação, né, que o segundo vai falar da medicação. Para além da medicação, o que mais que a gente pode fazer? Então, ele vai, se a gente não der bola, se a gente não tratar é muito mais do que tomar medicação, não é só tomar medicação. Se a gente não trata adequadamente, ele pode ir agravando, né? Pode ir, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa responde de um jeito. Então, com o ser humano, não tem certeza, não tem bater o martelo, é probabilidade.
Outra coisa, né? A nona coisa, lembrar que o médico ele vai te diagnosticar com um tempo muito reduzido. Eu já falei isso lá no começo, mas é bom repetir. Ele tem um tempo reduzido para te diagnosticar. Às vezes ele não vai te seguir aí 2 meses, 3 meses, com consultas mais frequentes, para poder ir entendendo o que está acontecendo na sua vida, para poder dar tempo de ter todos os exames em mãos, para ver o que é. Os bons fariam isso, mas nem sempre é possível. E ao contrário do que os exames, né, como eu disse lá atrás, exame de laboratório diz assim, aí é X ou Y. Depressão não tem exame de laboratório, então você que vai relatar. Então, de novo, né, mais uma vez, lembrar que o médico não é Deus, ele não tem assim um olhar de Superman e que atravessa e descobre o que está acontecendo na sua vida. Não tem, ele vai partir do seu relato. O diagnóstico de depressão ele é basicamente clínico, então ele vai partir do seu relato para construir uma hipótese diagnóstica na cabeça dele para poder te receitar. Se quanto menor o tempo que ele tem para poder fazer isso, e quanto menos investigador esse médico mais rápido ele vai te dar um diagnóstico possivelmente de depressão, porque, né, além de tudo, é o tema do momento. A 10ª coisa, que não é menos importante do que isso, eu já falei, mas eu vou repetir, que lembrar que depressão, tristeza não é depressão, e que a tristeza faz parte da existência humana, né? Então, você já fez toda essa profilaxia, digamos assim, olhei alimentação, olhei exercício físico, já entendi que, né, se eu estou um pouco mais estafada ou não, eu vou dar uma descansada, olhei minha qualidade de sono, fiz higiene do sono, tomei todas as providências que eu podia tomar. Aí cheguei à conclusão que, nossa, não tá bacaninha ainda, acho que realmente eu preciso ir lá no médico. Aí fui ao médico, né? Aí eu tenho um checklist, um outro checklist para poder fazer para chegar na consulta lá com ele, que é o quê? Sentido da vida, né? Porque depressão, lembra, eu falei que depressão a gente perde um pouco assim o sabor pela vida, o apreciar, o prazer pelas coisas. Muita gente mesmo fica presa no sentido da vida. Nossa, minha vida perdeu o sentido. Vida não perde nem ganha sentido, né? Porque perder ou ganhar dá a impressão de que é uma coisa assim, que sentido, você está andando pela mata, você está andando pela rua e tropeça no sentido. Você não vai tropeçar no sentido da sua vida, né? Porque a vida, assim, de fato, ela não tem sentido. Sentido a gente cria, a gente inventa, né? Então, assim, se eu ficar esperando de encontrar sentido na vida, como encontrar um príncipe encantado no cavalo branco, vou ficar esvaziada, porque às vezes não tem mesmo, a gente tem que construir esse sentido. Então, para isso, a gente precisa fazer planos, construir metas, perceber o que pode me dar contentamento ou não. E aí, assim, tem que ir por algum caminho. Comece pelos mais simples. Uma brisa da manhã, uma árvore bonita, encontrar com alguém, aprender algo novo, né? Você pode investir em ter alguma atividade legal para poder ir reconstruindo algumas coisas. Terceira coisa, é fundamental que a gente se exponha à luz do sol. Por quê? Vitamina D, obviamente, mas também porque a penumbra, ela faz a gente ficar mais entristecida. Lembra aquela história que a gente ouve falar demais, que lá na Inglaterra, lá não sei na onde, lá na Dinamarca, lá e tal, nos países que tem poucas horas de luz por dia, as pessoas são mais depressivas? É verdade, né? Assim, quando o dia que tá nublado, você pode perceber como é que é a sua relação com o dia nublado. Tem gente que adora, eu adoro o dia nublado, não me deixa triste, pelo contrário. Mas tem um monte de gente que não gosta, acha o dia nublado entristecedor, deprimente. Então, se expor ao sol não é só
por causa da vitamina D. É também por essa energia no sentido, não é no sentido místico, não. Da própria efeito que a luz faz em nós humanos. A luz é como se nos iluminasse, né? Assim, metafórico. Ela realmente ilumina concretamente, mas no sentido metafórico, né? Outra coisa é que a luz ela é fundamental para o ciclo circadiano, para poder dormir e acordar num horário adequado. Então, o nosso higiene do sono não começa na hora que a gente vai dormir, ela começa na hora que a gente acorda. Eu acordo, preciso abrir a cortina, abrir a janela, olhar para a luz, olhar para fora, ver a manhã acontecendo. Para quê? Para que eu me exponha à luz, eu tenha produção de cortisol no momento certo, produção de melatonina no momento certo. Quarta coisa, tem horário para dormir, né? Se você não tiver, cada dia você dorme num horário, não tem jeito de você criar um hábito, criar uma rotina de sono. Seu sono vai ficar todo comprometido. Então, né, dormir no máximo lá pelas 22 horas para te dar tempo de ter as 8 horas de sono. Quinta coisa, faça exercício físico. Você tá vendo que eu tô repetindo tudo que eu disse lá em cima? Por quê? Porque aqui são os seus 10 conselhos para você fazer um checklist, tá? Checklist é assim, eu faço uma lista, depois eu vou ticando, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, ok? Exercício físico, além da academia, você fala assim, academia, não gosto, então é caro, qualquer coisa. Tem um monte de plataforma na internet que você consegue fazer exercício físico em casa. Ou se não, se você não quiser nem pagar a plataforma de exercício físico, tem um monte de praça, né? Praça pública, que tem equipamento de ginástica. Tem, né, assim, é bem possível que bem próximo da sua casa tenha alguma. Se não tiver, não tem problema, você faz caminhada, você faz corrida, você pode pegar garrafas, não que você tome, tá? Uma garrafa de refrigerante, pede alguém que toma refrigerante, não é o seu caso, enche de areia e faz pezinho, né? Duas do mesmo tamanho, faz peso e tal, para poder ir fazendo exercício. Então tem muito jeito de fazer as coisas sem precisar, inclusive, gastar dinheiro. Sexta coisa, alimente-se adequadamente. Né? Lembra daquela história? Acabei de dizer, vou repetir, tá? Descasque mais e desembrulhe menos, é isso mesmo. Olha, ultraprocessado não dá. Aquilo ali, além de ter excesso de sódio, excesso de açúcar e por aí vai, fazer muito mal, vai te inflamar todo. E te inflamar todo vai te deixar com um monte de sintoma que pode parecer depressão. Sétima coisa, toma água suficiente. Suficiente é o quê? Depende do seu peso, da sua altura, mas em média, pelo menos 2 litros de água por dia. Eu disse 2 litros? Não, eu disse pelo menos, porque normalmente as pessoas precisam um pouco mais do que isso. Tem uma fórmula na internet para calcular isso, eu não me lembro de cabeça, mas tem uma fórmula lá que você divide o seu peso por alguma coisa e aí acha a quantidade de litros de água que você tem que tomar por dia, tá? Além de tomar água pelo seu peso adequadamente e tal, lembra que a água também ajuda a você não ter problema de rim, ajuda a sua pele a ficar bonita, você não virar maracujá de gaveta mais cedo, né? Então tem várias vantagens aí. O povo que fica gastando horrores com creme de beleza, ao invés de gastar horrores com creme de beleza, bebe água, é muito mais fácil, dependendo do lugar tá até de graça. Então pelo menos 2 litros de água. Oitava coisa, fundamental, faça exames laboratoriais com regularidade, sempre, pelo menos uma vez por ano. Vá ao médico, faça todos os exames. Normalmente ele não vai querer te dar um monte de exame, por exemplo, vitamina D até está mais comum hoje em dia, B12 também está mais comum hoje em dia, mas tem uns outros que se você não pedir para ele te pedir, ele não te pede, né? Que é de ferro e etc. Então assim, todos os exames para você, uma vez por ano. Quais são os básicos? Você sabe, né? Hemograma e tarará, mas também da tireoide, mas também para ver se não é só B12, acabei de dizer, se a vitamina D, o seu ferro e por aí vai, tá? Olha na internet também, porque tudo isso que eu tô te dizendo, se der um Google assim rapidinho, você acha o que é que você precisa de fazer de exame laboratorial regular. Deficiência vitamínica, não esquece as principais vitaminas.
tá? Tem um vídeo aí para o próximo vídeo, não sei se é o próximo ou se é o outro, que a gente vai falar sobre tratamento para depressão. Tem uma vitamina, que é a vitamina B9, ela é o ácido fólico. Mulher grávida conhece bem, porque tem que tomar na gravidez, mas o ácido fólico, ele é fundamental para que os nossos neurônios consigam fazer, ele é matéria-prima, ele serve de matéria-prima para que ele consiga produzir alguns neurotransmissores. Eu vou falar lá, vou explicar aqui com o neurotransmissor, como é que os neurônios conversam, como é que é a sinapse e onde o ácido fólico entra nisso. Mas então, as deficiências vitamínicas também precisam de estar na lista dos exames laboratoriais de rotina, ok? Nível de açúcar, obviamente, gordura no sangue, obviamente, tudo isso tem que estar lá. Nona coisa, faltam só mais duas. Nona coisa, interação social. Ter amizade, convívio social, lazer com pessoas. Não é da internet, é presencial, né? Isso é muito importante. Ter convívio social é muito importante. Solidão é um dos grandes fatores agravadores ou mesmo desencadeadores de depressão. Então, convívio social está aí na lista de receita. 10ª coisa, finalizando, depois que você analisou sua vida, chegou à conclusão de que tem alguma coisa ali que não está bacaninha e precisa de melhorar, faça as modificações necessárias. Vai dar trabalho, sim, vai dar trabalho, mas vencidas as primeiras resistências internas, você vai começar a experimentar muita satisfação, muito prazer, muito contentamento com você mesmo, né? É uma coisa que a gente faz para a gente mesmo, e isso vai ajudar com toda certeza na sua autoestima. Então, como eu disse lá atrás, né, agora há pouco, no próximo vídeo a gente vai falar, tá, vi tudo isso, já fiz tudo isso, agora estou deprimida mesmo, então agora o que eu vou fazer? Vou ao médico, aí o médico vai me dar um antidepressivo, aí eu tenho uma série de coisas para poder pensar e para poder fazer. Nós vamos falar nisso no próximo vídeo. Então, antes da gente encerrar, não se esqueça, assine o canal, dê um joinha, comente, compartilhe, tudo bem? Te vejo no próximo vídeo.